Você está no podcast, que é videocast também, Aprender a Vida Inteira, disponível nos canais do YouTube e no Spotify. Inscreva-se gratuitamente para conhecer mais de perto nossos conteúdos que tratam de educação, saúde e psicanálise. E o tema de hoje vai ser uma das muitas coisas que a gente precisa aprender urgentemente. O nosso episódio é saúde, natureza e educação. Nós aprenderemos sobre um novo conceito, o banho de floresta. Quais os seus benefícios? Quando surgiu? Como podemos nos reconectar com a natureza? Qual o seu benefício para a saúde? Muitas perguntas para mim aqui, mas para ele, que é o doutor e pós-doutor em educação pela PUC São Paulo, mestre em educação pela Unicid São Paulo, especialista em bases de medicina integrativa pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein, onde é coordenador e professor de pós-graduação em saúde integrativa e bem-estar, além de coordenar a parte educacional do SENAC em São Paulo. Pesquisador do grupo Gestão de Educação e Cuidados em Saúde e Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de ser guia de banho de floresta e profissional de terapia da floresta pelo Forest Therapy Hub. Estamos aqui com o professor Dr. Fernando César de Souza. Bem-vindo, Fernando. Um prazer em te receber aqui. Eu já estou me sentindo no meio da floresta ouvindo tudo isso, porque o convite para você vir, primeiro pelo trabalho imenso que você desenvolve nos cursos de pós-graduação lá no Einstein e também o seu trabalho maravilhoso no SENAC, mas sobretudo por essa sua pesquisa, pelo seu trabalho incansável em pensar no bem-estar das pessoas, né? E é uma coisa que todos nós estamos precisando, mas você sabe muito bem que a gente aqui gosta muito de conhecer um pouquinho mais, né? Às vezes a pessoa tem um aspecto da vida que quer contar, que disparou, né, para chegar onde você chegou. Então, por favor, conte para a gente, né, um pouco da sua trajetória. Quem era o menino Fernando? Muito bem, obrigado, Silmara, pelo convite. É uma emoção estar com você. A gente está há tanto tempo juntos, né? É verdade, Na nos conhecemos caminhada tempo. da educação, da interdisciplinaridade. E o Fernando era um jovenzinho que, aos 11 anos de idade, subia no telhado da casa às 6 da manhã para pegar o orvalho da manhã, sabe aquela neblinazinha da manhã? E ali ficava um tempo, num momento de contemplação. Recentemente que eu lembrei dessa fase da minha vida, porque é isso que você trouxe. Como é que eu me conecto com tudo isso, né? Quais são os passos que eu dei para chegar nesse lugar hoje? E, inevitavelmente, eu fui para este lugar em cima de um telhado, lá no interior de São Paulo. Que cidade? Bom Jesus dos Perdões. Bom Jesus dos Ao lado Perdões. de Atibaia. Tá. Não é tão distante. E eu me peguei nesta memória que foi totalmente ativada, onde eu ficava contemplando a neblina por 10, 15 minutos. Até o momento em que minha mãe chamava, muito nervosa, falava, desce daí que você vai cair, e assim por diante. Então, assim, hoje eu percebo que o que eu trago, o que eu pesquiso, a história que eu carrego, tem a ver com conexões. E essas conexões estão carregadas de um contato com o meio natural e um contato incrível com as histórias de vida. Uhum. E por isso a educação veio com tudo desde a minha juventude. Agora, eu tô doidinha para saber, né? Desde que você falou sobre o banho de floresta, que é algo que você está praticando e está levando para tantos lugares, mas assim, o que é o banho de floresta? Qual é a sua função, né? Como isso se insere nos seus cursos? Então conta para a gente um pouco desse tema. Dentro da pós-graduação em saúde integrativa e bem-estar, existem várias práticas complementares de saúde. Então é ali que a gente traz elementos de toque terapêutico, toda a parte de acupuntura e, paralelo a isso, surgem então as terapias de natureza.
E aí eu começo a me interessar pelo tema, isso há 4 anos atrás, e vou então me especializando para trazer uma metodologia que tem fundamentos bem sérios, bem seguros, Uhum. para que possa conduzir pessoas em áreas verdes ou áreas azuis. As áreas azuis são áreas de lagos e Ah, que lindo. rios e mar, né? Aham. Praia. E as áreas verdes, pode ser em cidade, né? Uhum. Parques Os parques municipais, públicos. públicos, Aham. ou mesmo em áreas mais distantes do centro das cidades, que é mais ou menos esse é o caminho que eu faço. E o banho de floresta é um conceito que é da década de 80, então ele nasce no Japão como uma política pública para que minimamente as pessoas pudessem sair de suas residências e Uhum. ocupar os espaços, as praças, os parques, numa tentativa de socialização. Esse foi o Tá. primeiro aspecto. Então esse conceito nasce lá no Japão. Nasce no Japão na década de 80, Tá, já tem um tempo, então. já tem um tempo, e tem o nome de Shirin-yoku. Então, começa-se esse convite à população, principalmente à população mais idosa, né, Aham. para que saiam de suas residências e encontre com seus amigos, suas amigas, só que em áreas verdes. E nesses lugares as pessoas então tinham tempo de contemplar, né, uma árvore, uma folha, uma flor. E isso ficou tão famoso porque a cada época do ano você tem a mesma floresta, o mesmo parque de maneira diferente, com folhagens diferentes, com Quer dizer, com flores. observação das estações da natureza, das floradas, não é? Exato. E aí você traz para sua vida, porque nós somos compostos de ciclos, Uhum. né? E aí se renovam e voltam ao mesmo tempo eles voltam, né? É como a natureza faz. Então, contemplar, olhar para ela de uma maneira generosa, eu acho que é um primeiro passo do que a gente chama de banho de floresta. É. E com o passar do tempo, isso foi ganhando adeptos no mundo todo. E então criou-se, cada lugar do mundo criou-se uma escola, uma metodologia que pudesse então conduzir pessoas para esse espaço verde, para minimamente perceber uma redução dos níveis de estresse, aumentos na imunidade, né? Aumento do aspecto de criatividade e também de socialização, que era um dos pilares do Shirin-yoku lá no Japão, na década de 80. Tá. Que o primeiro passo era socializar mais. Tá. Saiam de suas casas, observem o lugar que está ao seu lado, principalmente os parques e as Uhum. praças. Então começou assim. E assim, né? Sendo você um pesquisador, a ciência ela está avaliando isso, porque assim eu vejo pelo SUS, não é, Fernando? O SUS hoje já tem organizadamente as terapias complementares. Então, às vezes as pessoas pensam assim que o SUS é só um pronto-socorro, é só uma consulta, mas existem mais de 30 terapias complementares que o SUS oferece gratuitamente para as pessoas, como, por exemplo, a acupuntura, massagem, yoga. Então, assim, o que eu me imagino é que se um SUS está colocando, se um Einstein está colocando, se você está estudando, se o Japão está colocando, já tem alguma pesquisa nesse sentido? A ciência está dizendo assim, olha, pessoas que estão perto da natureza, que estão se conectando, achei lindo isso que você falou, áreas azuis, parece que muda até o olhar, né? Sim. Áreas azuis, áreas verdes, né? Como é que a ciência vê isso? Os estudos, eles são desde a década de 80. Né? Existem relatos, né, e artigos publicados desde o final da década de 80 que já trazem os efeitos de relaxamento após um banho de floresta. Então os artigos eles já estão disponíveis. O que aconteceu um pouco antes da pandemia é que houve um aumento muito grande de pesquisas sobre o estar na natureza e os efeitos no corpo humano. Né? Primeiro no corpo humano e depois também relacionado, inclusive, aos animais. O quanto você passeia com o seu animal de estimação. E começou-se também a estudar esses efeitos nos próprios animais. Né? Olha. De modo geral, Silmara, o que a gente enxerga muito, e depois da pandemia, eu repito isso porque foi um marco
na quantidade de pesquisas realizadas, a gente vê no mundo todo essa preocupação em desacelerar. E como é que eu faço? Como é que eu desacelero? Busque, se você puder, uma área, um espaço verde que pode ser pequeno, não necessariamente um parque grande ou que você se desloque muito distante da sua residência. A questão é que não há esse rigor. Não precisa sair daqui, pegar um voo e ir lá para a floresta. Não há essa necessidade. Inclusive o conceito floresta, para o Brasil, a gente está até reavaliando isso, porque o Brasil tem tantos biomas. Exato. Então, até o conceito floresta, a gente tem revisto isso aqui no Brasil, para que os artigos comecem a migrar para diversos biomas que é o nosso lugar aqui no nosso território nacional. Tá. De modo geral, o banho de floresta ele tem essa característica de convidar as pessoas para contemplação e, ao mesmo tempo, observando a respiração, observando os momentos em que ela entra, como ela entra, e como depois de 60 minutos ou meia hora, não importa, como é que ela sai daquele espaço. Então eu tenho percebido isso no Einstein, com os alunos de pós-graduação, e também eu conduzo alguns grupos nos parques aqui de São Paulo, que a gente tem esse começo, essa autoavaliação de bem-estar. Tá. E depois de 60 minutos a gente faz uma conversa sobre o que a gente percebe, como é que a gente se vê nesse lugar e como é que a gente sai daquele espaço. Eu quero fazer isso. Ai, convidada. eu quero fazer esse exercício. E você sabe que você trouxe um ponto importante do SUS, né, da rede pública de saúde, que sim, são 29, agora temos 30 práticas integrativas e complementares disponíveis em todos os lugares. E desde 2018 há uma portaria que orienta esses locais a terem os profissionais de terapia integrativa. Olha só. Com metas, com objetivos mais claros, inclusive, né? Então a gente está nesse aspecto. Há lugares que já começam a ter algum tipo de atividade de conexão com a natureza, mas em sua maioria a gente vê muita acupuntura, práticas meditativas, práticas mente-corpo. Então ainda vai caminhando por esse lugar. E cada posto, cada UBS vai colocando aí um terapeuta, né, um profissional que é possível para ele ali. Musicoterapeutas, danças circulares. Exato. Né? E isso, essa pós-graduação que você coordena, ela é uma pós-graduação em saúde? Como que é o nome dela? Chama-se Bases da Saúde Integrativa e Bem-Estar. Bases da Saúde Integrativa, que é muito importante também para que profissionais da saúde conheçam essas terapias complementares, não é? Como você disse, integrativas, né? Integrativas. Porque acaba indo para um lado que cuida do físico, mas também vai olhando para esse espaço que é a nossa saúde mental e emocional, não é? É porque a gente avançou muito no conceito. Falava-se muito em medicina alternativa ou em terapia alternativa num determinado período da nossa história. Que dá até um senso comum que é uma coisa que não é legal. Exato. E aí percebeu-se que a alternativa, ela desconsiderava todo o avanço da ciência, toda a possibilidade de uma terapia convencional, medicamentosa, que também é importante. Então, aos poucos, chegou-se o termo complementar. E, nos últimos 20 anos, o integrativo, que é aquele que usa o melhor da saúde e da medicina em tratamentos convencionais, medicamentosos e também as práticas integrativas. Então, assim, a gente não pode desconsiderar a medicina convencional. E então a gente estuda nesse lugar de dialogar com as alternâncias, dialogar com tudo aquilo que também é holístico, porém olhando com muita cautela, com muito cuidado e com muito zelo para a ciência, para as evidências científicas, porque o importante é que o paciente, o cliente, o aluno, todos estejam numa atividade segura. Segura e onde ele é convidado a fazer. Né? Eu costumo dizer, Silmara, um ambiente que assim, seguro. Um ambiente né? seguro. E eu costumo dizer uma coisa importante dentro da medicina integrativa, que é o seguinte: o cliente ou o paciente, ele quer fazer aquela terapia. Eu pergunto para ele se ele quer,
se ele está apto a isso. Porque a gente esbarra exatamente em conceitos, muitas vezes, religiosos, onde ele não acredita. Então, para você convidar um aluno, um cliente a fazer uma prática meditativa, eu tenho que arrumar o conceito. Porque determinadas pessoas entendem a meditação dentro de um lugar Que é o da religião. que para ela não é legal. Aham. Então eu conduzo uma prática meditativa dentro de um conceito que é da vivência dela, que ela Quer se dizer, respeitando bem. respeitando, né, Respeitando. aquele ser e o jeito que ele está Aquele constituído, né? E às vezes também arrumando os mal-entendidos também, né? Exatamente. Que é importante. Exatamente. Fernando, como é que você, por exemplo, se eu quiser ser uma guia da floresta, não que eu queira, mas eu acho que eu preciso mais ser guiada, mas como que é essa formação? Como que... Existem várias escolas no mundo. A Forest Therapy Hub, ela tem um trabalho, né, uma formação de 6 meses a 1 ano, com aulas online e também com algumas imersões presenciais. Tá. E aí você aprende todo o conceito, todos os conceitos que trazem para nós, Silmara, um lembrete daquilo que somos. Nós somos natureza. A gente só se esqueceu um pouco, né? Desde a Revolução Industrial, a gente resolveu sair dos lugares mais bucólicos do interior, dos interiores dos estados e frequentarem. A gente começou a viver em grandes centros urbanos. E a gente começou a se distanciar das áreas verdes ao ponto de considerar a natureza como algo que me serve. Uhum. E não o contrário, né? O quanto a gente percebe hoje que nós dependemos o tempo todo do clima, né? O quanto a gente depende exatamente, a nossa sociedade depende de como a natureza se comporta e não o contrário. Então, a gente começa a fazer um recorte. A Revolução Industrial, ela começa a tirar a gente de lugares pequenos, de pequenas cidades, onde a gente tinha um ritmo diferente e a gente começou a frequentar lugares grandes, extremamente populosos e automaticamente poluídos, né? E a gente começa a perceber que cidades que têm poucas árvores, pouco espaço de árvore, há uma relação direta, por meio da ciência, por meio dos artigos, com as doenças das E com a pessoas. violência E também. com a violência, e com as doenças. E, inclusive, as pessoas que frequentam as redes de saúde relatam esses altos níveis de estresse, de ansiedade, de angústia. Então, assim, há relação direta, sim, né, entre cidades com alto nível de árvores plantadas e cidades onde as pessoas acessam pouco esses lugares. Nós devemos, assim, por esses estudos, por exemplo, se você mora num apartamento, né, pensando numa grande cidade, né, São Paulo com 12 milhões de habitantes, então, nós devemos cultivar mais plantas, né, por essa perspectiva, mesmo estando em espaços pequenos, trazer o verde para dentro de casa? Sim, sim, porque a conexão ela é imediata. Tá. Então, se você tem uma planta que você se identifica, que você gosta, você tem atividades de conexão que você pode fazer com ela diariamente. Você pode pegar 10 minutos, 15 minutos talvez, e você pode fazer esse mesmo movimento de contemplação que a gente faz na floresta, que a gente faz nos parques. Esse movimento de contemplação é você observar aquele vaso, você perceber se há alguma folha nova, você perceber como é que estão os ramos, como é que está, será que tem algum broto ali de uma flor que você não tinha notado antes? Então eu costumo indicar para as pessoas que não descem até os parques, que não vão para eles com frequência, que ela faça então esse exercício dentro de casa. Então você pode até usar uma iluminação do próprio celular, que você vai colocar embaixo das folhas para perceber as cores, as texturas, aromas. Então você em 15 minutos, você consegue fazer um exercício de
ground, né, que a gente fala, de enraizamento, que é o mesmo exercício que a gente faz quando a gente vai até um espaço verde. Mas Quando que conduz. interessante isso e como deve ser curativo, né? Porque o que acontece, né, no organismo nesse sentido? Não sei se eu consigo até fazer a pergunta, Fernando, porque assim, por exemplo, teve uma época que eu estava muito estressada, saí com meu marido para passar um final de semana em Vinhedo, estava 70 quilômetros de São Paulo. Mas quando eu estava chegando, ia ficar num lugar que tinha muitas árvores e tal, numa casa que a gente alugou. Mas quando eu estava chegando, eu falei, nossa, que sensação. Resumo da ópera. Quando eu saí no domingo, parecia que eu tinha saído de um hospital. Eu falei, mas o que aconteceu comigo? Que eu cheguei aqui tão estressada e um final de semana em contato com a natureza, andando em frente ao lago, fazendo um pouco, até intuitivamente, o que acontece com a gente? Exatamente o que os artigos demonstram. Há uma redução incrível do nível de estresse, de cortisol. Você começa a se relacionar de maneira diferente e todo o seu corpo vai junto com aquele ritmo do lugar, né? O ritmo do lugar Conecta mesmo. automaticamente, porque o seu corpo ele desacelera ao ponto, e às vezes você não percebe isso, né? Ele desacelera ao ponto de você se conectar rapidamente. Ao se reconectar, lógico que os órgãos internos eles vão se readaptando àquilo. Respiração melhora, né? Sua consciência diante daquele local, ela se amplifica de uma forma que a sua percepção melhora, os seus sentidos são apurados, ficam mais apurados, né? Você começa a perceber aromas que você não percebia antes, mesmo porque a própria natureza, ela libera os seus hormônios eu diria de paz, né? Mas não é a palavra paz, não é essa, não é a realidade, mas de conforto, né? A natureza, ela tem as diversas árvores e plantas, elas têm por si só liberações de hormônios, né? De óleos essenciais, tá aí a origem dos óleos essenciais, Sim. que o nosso cérebro capta sem que a gente ainda perceba, que as nossas narinas Não é captam. consciente Não que é. a gente está passando por tudo Exato, isso. A gente não Silmara. tem essa consciência. Exato. Que nem quando estamos no mar, assim, né? A gente sente aquele bem-estar, Exatamente. mas não tem essa consciência da conexão, né? Exato. Tá me lembrando aquele filme Avatar, que eu amo de paixão, É por mas aí. ele fala muito dessa coisa, né? Da conexão. Com É a por grande... aí. E por isso que a gente reforça que nós somos natureza. É que a gente só se esqueceu um pouquinho, né? Porque, veja, tem gente que, ao fazer um exercício de 10 minutos em casa, ou percebendo as folhas e as flores, percebendo texturas e cores, e ao mesmo tempo respirando e percebendo essa relação com ela, né? Com a planta, você já entra automaticamente. Outras pessoas, não, eu prefiro me desloco até um lugar maior. Sim, E tem aí uma condição. eu tenho esse contato e aí a minha imersão é muito mais ampla. Quer dizer, você está falando desde a pequena flor que você pode ter na sua casa, né? Uma plantinha, até os espaços de uma imersão total, passando pelos parques públicos, né? Que existe uma possibilidade da gente aprender por meio de guias como você, que levam grupos para a gente aprender essa conexão. Porque eu confesso aqui que eu vou fazer meditação 1 minuto, já estou pensando em um monte de outras coisas. Então, assim, tenho lá minhas dificuldades de fazer uma conexão de 10 minutos, acho um tempo. Mas é algo a ser aprendido, porque quando a gente consegue, depois você fica muito mais descansado. Parece até que você fica assim, sabe? Tem uma conexão mesmo. E isso é muito importante, né? Fernando, a gente fez interdisciplinaridade juntos, né? O doutorado junto com a professora doutora Ivani Fazenda. Qual é a abordagem interdisciplinar nessa prática? Como que você está alinhavando isso, principalmente nos cursos os quais você coordena? No SENAC, você trabalha com a coordenação educacional? No SENAC eu tenho um papel mais administrativo. Ah, tá bom. Junto com formação de professores, então ele tem um outro aspecto de atendimento ao público interno, né? Sim. Agora, no Einstein, ele é diretamente ligado à formação de profissionais de saúde, Tá. que estão em busca de uma melhoria
atendimento, na sua abordagem. E até na sua vida, porque E tem até na muito sua médico vida. doente, né? Ah, sim, é verdade. Então, assim, é um curso que você se auto cura também, né? Os alunos no final do curso eles falam exatamente isso. Eu vim aqui para cuidar do outro, eu cuidei de mim. É isso, eu senti a mesma coisa quando eu fiz psicanálise. Ex- Mesma coisa, mesma coisa. Eu falei, meu Deus, mas isso faz tanto sentido, mas isso foi cada aula. Eu falei, ai meu Deus do céu, tenho também isso que cuidar, né? e a interdisciplinaridade, ela preza pelo diálogo. Ela preza pela coragem da gente juntar campos de conhecimentos e saberes. E quando eu faço uma condução de um grupo numa área verde, eu estou juntando conhecimentos em prol de uma saúde que é individual e de uma saúde que é planetária. Porque veja uma coisa importante que acontece, Silmara. A gente tem, às vezes, uma consciência ecológica muito mais amplificada quando a gente começa a praticar essas atividades, né, em áreas verdes. É isso que eu iria te falar. Isso precisa descer para a educação básica, Sim. Fernanda? Precisa descer para além apenas de leituras de textos, que também ajudam, colaboram na formação do ser humano. Porém, de novo, eu leio um texto, ou leio uma reportagem importante sobre a degradação do meio ambiente, porém, se eu não me coloco no lugar do ser natureza, isso não vai me afetar de uma forma importante. Quer dizer, eu leio, fico um pouco angustiado, um pouco triste, mas ao sair de lá, eu sinto que a natureza depende de mim. Então eu não vou tomar ação. Eu não vou partir para ação. Quando eu começo a fazer esses exercícios, desde o contemplar uma planta, uma flor dentro de casa e observando a minha respiração e o que tem a ver isso, qual a relação que nós temos ali naquele espaço e também num espaço verde, externo, eu começo a falar, caramba, este meio natural ele só está assim porque pessoas lutaram para este parque estar vivo, estas plantas, tudo isso tem gente lutando para que elas permaneçam aqui e automaticamente ela nos ensina que ela se adapta, se regenera, ela se preserva de uma maneira que só ela sabe. Então a gente aprende com esse movimento estando lá. Agora, isso eu tomo ação. Então eu quero cuidar daquele espaço. Eu quero cuidar daquela praça. Porque a gente pode passar por diversas praças mal cuidadas e falar, puxa, olha, alguém tem que cuidar. Agora, nós precisamos cuidar. Está com a gente. Então essa consciência de preservação, ela começa com esse estado de presença que os exercícios dão. Então o guia de banho de floresta, ele faz isso. Ele só amplifica o que nós já temos, o que cada um de nós já tem, que é esse contato direto com o meio natural. Entendi. E que a gente esquece. Exatamente, né? As pessoas estão procurando mais a reconexão com a natureza? Ou você percebe assim uma certa inconsciência nesse sentido? Eu estou há 3 anos assim conduzindo grupos. E também lá nas aulas da pós-graduação, levando o conceito de conexão com a natureza, né? Saúde e natureza. Está muito grande a necessidade, as pessoas vêm muito forte procurar... Quase uma busca de um alimento. Em busca de um alimento, de um respirar. Agora, é um respirar diferente, porque assim, as pessoas chegam às vezes para um banho de natureza, também a gente pode chamar de banho de natureza, né? Ou banho de floresta, achando que eles serão conduzidos a uma aula de biologia ou de botânica. Uhum. Eles serão conduzidos para um processo de socialização ou que a gente termina com um belo piquenique. Só que eles percebem que não é isso. É ao contrário. Preciso estar presente, perceber o que movimenta dentro de mim, que está tão agitado. Quando eu estou numa área verde, um dos exercícios que a gente faz, Silmara, é assim. O que movimenta lá fora, que movimenta dentro de você? Até o vento, né? O som, o canto dos pássaros, o que movimenta lá fora, que movimenta dentro de você.
E é a partir disso que você tem que mudar alguma coisa na sua vida. A sua consciência planetária de conservação e preservação, ela nasce de um querer cuidar do espaço, do seu entorno, porque você está cuidando de você De também. si. Cuidando de si. Não tem outra saída. Então as pessoas têm buscado exatamente esse Você processo. sabe que eu estou me lembrando, Fernando, quando uma vez nós tivemos a visita lá na PUC do professor Gaston Pinault. E o Gaston Pinault, eu nunca esqueço disso, que ele contou para a gente que ele trabalhava na Universidade de Tours, na França, e, quer dizer, um lugar lindíssimo, né? Maravilhoso, mas ele percebeu que ele estava se desconectando. Então, que quando ele cheirava, ele não sentia realmente o aroma, a escuta dele, ele não estava muito mais interessado em nada. Bom, enfim, gosto da comida. E aí ele falou, vou parar. E deixou a universidade, pegou a esposa dele, e por 10 anos foram morar no campo. E ali ele ficou plantando, colhendo, fazendo a comida. E só quando ele se reconectou consigo, ele falou, eu estou pronto para ser professor de novo. Olha isso, né? Claro, um exemplo daqueles que é exemplo mesmo, né? Gigante. Mas ele volta para fazer o doutorado e ele vai buscar o sentido das coisas, né? Porque a gente fica assim, como ele falou, parecendo zumbi, indo para lá e não sentindo, não percebendo. E se você não está nem com os seus sentidos físicos funcionando, como é que você vai sentir o outro? Ou a própria natureza? E você não vai sentir nada, você é um robô. Então eu fiquei assim tão impressionada, e aí ele termina dizendo que ele gostava muito das estações do ano, e ele acabou morando na França e no Canadá. Então ele dava um semestre na França, em Montreal, que é francês, outro semestre no Canadá, para justamente ele poder viver algumas estações do ano na sua intensidade, de tanto que ele gostava, e também aqueles que ela não gostava. Então você percebe, né, que a pessoa, ela no contato com a natureza, e você traz isso tão forte, ela se humaniza. Nós não nos humanizamos só entre seres humanos, nós nos, né, com a natureza também, né? E aí, eu queria te pedir, Fernanda, a gente começa já a se avançar para o final, mas você trouxe um livro aqui sobre saúde mental e eu queria que você contasse um pouco sobre isso, né? Sim, sim. Esse livro aqui ele foi produzido pelo Rotary Butantan e ele tem um tema de saúde mental, e dentro dos capítulos... Posso pôr aqui pode, para o por pessoal favor. olhar aqui, olha, gente. E são capítulos que têm uma linguagem muito simples para atingir multidões e traz elementos importantes de reconexões. Dentre eles, o banho de floresta. Saúde mental, o que você precisa saber? Com vários autores, né? Sim. Inclusive você. E aqui você fala um pouco sobre esse livro. Se as pessoas quiserem adquirir esse livro, Fernanda... O Rotary Butantan, ele costuma encaminhar para escolas, para lugares que precisam do livro físico. Entendi. O que está sendo produzido agora é o e-book. Que é o melhor para quem quer fazer algo mais, né, de doação e tal. Exatamente. Paralelo ao livro, Silmara, o que a gente tem também, que é importante, são os grupos, né, as imersões aqui no Parque Alfredo Volpi, em São Paulo, também no Parque Museu da Água, lá em Indaiatuba, que são parques onde eu tenho o hábito de receber pessoas para fazer imersões de 120 minutos. E também é legal lembrar que há uma recomendação, a prescrição de que 120 minutos por semana em espaços verdes é o recomendado para que você tenha de fato esse enraizamento e essa possibilidade de autocuidado que a gente chama. 120 minutos por semana. Aí você pode distribuir da maneira que você quiser. E o banho de floresta, ele se difere de uma caminhada ou de uma corrida no parque. São objetos completamente diferentes, né? São maneiras de interpretar o parque ou as áreas verdes de formas diferentes. Todas causam e trazem bem-estar, né? Um piquenique com a família tem um bem-estar incrível também. Porém, o banho de floresta, ele se caracteriza por convidar as pessoas a retomar, né, o leme do seu barco, né?
do Sim. autocuidado, da autopercepção e de que é preciso desacelerar. E não importa se a gente está em cidade grande ou em cidade de porte médio ou pequena. O que importa é, vamos parar um pouco para simplesmente observar. Um dos relatos que me chamou muita atenção de uma participante é o seguinte. Ela falou, olha, eu venho correr neste parque todas as manhãs. Porém, hoje, após o banho, eu vivi o parque. Olha só. Então, acho que isso talvez seja um ponto importante para deixar aqui como um recadinho. E assim, né? Você me lembra um pouco Francisco de Assis, sabe? Esse contato com a natureza. Mas e essa humildade, porque veja, né? Você está falando que por semana, 2 horas. Nós somos filhos da Terra, do planeta Terra. E aí os estudos mostram que se a gente ficar, então são 24 horas por dia, vezes 7, vou me enroscar aqui, mas quase 150 horas, né? Sim. E aí você está falando assim, olha, pelo menos 2 de 150 da semana, né? Então a gente, né? Na verdade, 120 minutos, né? Então a gente está precisando. Quando vem um pedido desse, ou um estudo desse, mostrando o poder da natureza sobre nós, a gente vê o quanto nós estamos desconectados, né? Como filhos da Terra que somos. E mais, mesmo estando, às vezes, todos os dias correndo nos parques, a gente não está vendo nada, não está sentindo, não está ouvindo, como aquele professor que falou, parei, meus sentidos todos estancaram, parei tudo, né? Então, olha, Fernando, eu quero, assim, agradecer demais a sua presença, aprendi, tenho certeza que o público todo aprendeu com você, e eu queria, assim, pedir para que você deixe, né, com tanta sabedoria, com tanta conhecimento, trabalhando com profissionais da saúde, que mensagem você quer deixar para a gente? Que apelo você quer fazer? Né? O apelo, na verdade, sempre é um convite, né? Acho que viver é o tempo todo aceitar convites. Então, um convite que eu sempre faço, né, para nós, é que a gente entenda que nós dependemos o tempo todo da natureza. O nosso bem-estar depende do bem-estar da natureza. Nós não somos donos de nada. A gente é conduzido por ela. A gente é conduzido por um movimento delicado e generoso das áreas verdes, das áreas azuis. E então a gente tem que o tempo todo que reverenciar e honrar esses espaços, para que a gente tenha, de fato, uma saúde que a gente quer chamar de saúde planetária. Então, educação dialoga diretamente com isso. Saúde, natureza e educação estão ligadas e super irmanadas. Então, dessa maneira, eu gostaria de deixar essa mensagem, né, de que aceitem o convite. Nós precisamos aceitar o convite todos os dias. E eu agradeço demais o convite que você me fez para estar aqui contigo nesta manhã. Muito, muito obrigada. Olha, Fernanda, a gente tem aqui o nosso símbolo, na verdade uma metáfora, que é o chale, né? Que aquece, que acolhe, e que você possa se sentir acolhido e protegido por nós, e que continue a fazer um trabalho que é tão fundamental para as pessoas, mas especialmente para o planeta inteiro. Muitíssimo obrigada, querido. Obrigada, e volte sempre aqui para nos ensinar mais sobre essas terapias de bem-estar que você tão bem coordena lá no Einstein. Obrigada. Gente, fica o convite para nós nos conectarmos ou nos reconectarmos com a natureza, e a gente encerra aqui o podcast Aprender a Vida Inteira.